Agora sim, ó, dando continuidade a mais um conteúdo de Química, hoje vamos falar dos conceitos fundamentais que estão relacionados com a estrutura de um átomo. Beleza? Na aula passada nós havíamos comentado sobre a evolução dos modelos atômicos. Joia? Beleza, professor. E quais são os conceitos fundamentais que precisamos conhecer? São os seguintes, ó. O de número atômico. O que seria, professor, o número atômico? Olha só. O número atômico nada mais é que uma grandeza que vai nos informar a quantidade de cargas positivas que existe no núcleo de um átomo. E o que são as cargas positivas? São os prótons. Então, o número atômico nada mais é que o número de prótons de um átomo. Beleza? E é representado pela letrinha Z. Então, a gente assim define o número atômico como sendo igual a P. Z é igual a P. Então, o número atômico é o número de prótons. Beleza, professor? Show de bola. Aí temos também que tomar conhecimento do que vem a ser o número de massa. E o que seria, professor, o número de massa? O número de massa é a grandeza que vai nos indicar a quantidade de cargas que existe no núcleo de um átomo. Olha só, o que é que existe no núcleo de um átomo? Nós já vimos lá nos modelos atômicos, né? Nós temos dois tipos de partículas. Nós temos os prótons e temos os nêutrons. Logo, o número de massa é a soma dessas quantidades de partículas, beleza? E assim nós definimos, o número de massa nada mais é que a soma de prótons mais nêutrons. E é representado pela letrinha A. Beleza, professor. Show de bola. Tranquilo? Então não esqueça, número atômico é igual a P e número de massa é P mais N. Beleza, professor. E aí a gente pode ainda fazer o seguinte, A gente pode fazer o seguinte. No lugar dessa expressão aqui, A igual a P mais N, a gente pode, no lugar do P, a gente substituir por Z. E aí fica A igual a Z mais N. Eu preciso, professor, para todas as situações, criar uma equaçãozinha? Não, meu filho. A gente só precisa guardar essa aí, A igual a P mais N. Porque eu não estou diante de três variáveis. Se eu estou diante de três variáveis e quero conhecer uma delas, eu tenho que conhecer as duas outras. Tudo bem? Então, se eu quero conhecer o N, eu preciso conhecer o A e o P. Se eu quero o P, eu preciso conhecer o A e o N. Se eu quero o A, eu preciso conhecer o P e o N. Então, não precisa, para cada situação, ficar guardando uma relação. Beleza? A fórmula é só essa, A igual a P mais N. Joia, professor? Tranquilidade? E qual é a outra grandeza que a gente precisa tomar conhecimento? É o chamado elemento químico, que aqui a gente já havia comentado sobre ele. Lembra lá do modelo de Dalton? Nós dizemos lá o seguinte, não foi? O modelo de Dalton ele tem como representatividade, é o conhecido modelo bola de bilhar. Os átomos são representados por bolinhas. E lá nós definimos, o que seria o elemento químico mesmo? Conjunto de átomos iguais que não estão combinados. Então, um monte de bolinhas, todas iguais, com as mesmas propriedades que não estavam combinadas. Aqui, o conceito, a gente pode dar um conceito mais robusto do que vem a ser elemento químico, pois conhecemos uma grandeza importante que é o número atômico. E assim a gente define, o elemento químico nada mais é que um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Não esquece disso. Tudo bem? Conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Beleza, professor? E aí é o seguinte, dessas grandezas que nós acabamos de mencionar, número de massa, número de prótons, número de nêutrons e número atômico, dentre essas grandezas, a que melhor caracteriza um elemento químico é o seu número atômico. Por que mesmo, professor? Porque é com ele que a gente consegue identificar o elemento químico. É a identidade do elemento, é o seu número atômico. Então, quando eu quero procurar, por exemplo, o número atômico, um elemento número atômico 8, eu vou lá na tabela e encontro o oxigênio. Número atômico 15, eu vou lá na tabela e encontro o fósforo. É a identidade do elemento. É como se fosse o nosso RG, tá certo? Cada pessoa tem o seu RG, assim é o elemento. Cada elemento tem o seu número atômico. Fechou? Beleza? Show de bola, professor. Então, o que é que acontece? Com essas grandezas aí, a gente já pode fazer uma representação para o elemento. Como assim, professor? É o seguinte, é comum nas questões ele dá o símbolo do elemento, tudo bem?
dar o símbolo do elemento e, em torno do símbolo, representar essas grandezas que acabamos de identificar. Então, fica assim a notação, a representação. Joia? À esquerda e acima do símbolo fica o número de massa, à esquerda e abaixo o seu número atômico. Mas posso também representar o número de massa à direita e acima do símbolo do elemento. Mas essa representação aqui, essa segunda representação aqui, é de menor utilidade, tá certo? Por quê? Porque nós vamos verificar, vamos mais adiante, né, numa próxima aula, observar que esse localzinho aqui, ó, à direita e acima do símbolo do elemento, fica reservado para representarmos uma outra grandeza. Que grandeza é essa, professor? A carga de um íon. Tudo bem? Guarde isso aí. Agora, como é que eu faço, professor, para saber se é a carga do íon ou é número de massa? É só olhar se o número vem ou não acompanhado do sinalzinho. Se vier tipo assim, ó, Mg, tá lá, opa, tá lá o elemento químico. Mg é o magnésio e aqui tá 2 mais. Bom, eu já sei que isso aí não se trata de número de massa, isso aqui é a carga do íon. Porque o íon, né, a cargazinha vem acompanhada de sinal de mais ou de menos. Show de bola? Fechou? Beleza, professor. E aí, ó, o que é que acontece? Eu não preciso nem utilizar essa formulazinha para calcular essas grandezas que existem na estrutura do átomo. Porque senão, vejamos, ó, o número de massa não é aqui em cima, o número atômico é aqui embaixo. Então, se eu fizer, olha só, se eu fizer a subtração, pego o número de massa que está em cima e subtrai do de baixo, eu vou encontrar quem? O número de nêutrons, meu filho. Olha só, se eu quero o N, isolo o N, passo o P para lá, fica A menos P, né, que é a mesma coisa que o Z. Tudo bem? E aí, ó, é comum, a gente pode fazer isso, né, quando estiver resolvendo as questões, colocar o Nzinho aqui, ó, do lado direito e no meio do símbolo, tá certo? Só para facilitar os nossos cálculos. Tudo bem? Fechou aí essas informações? Joia, professor. Então segue o jogo. Então vamos ver o que é que temos mais aqui. Vamos seguir em frente? Pronto. Então, aquela partezinha, né? Essas 5 questões que nós vimos foram, né, direcionadas com as partículas fundamentais do átomo. Agora vamos falar de algo importante também, tá certo? São as chamadas propriedades internucleares. Também um conteúdozinho que gosta de ser explorado nas questões. Tudo bem? E o que são, professor, essas propriedades internucleares? Olha só, propriedades interior. De quem, professor? Do núcleo. O que é que eu tenho no núcleo, meu filho? Eu tenho os prótons e os nêutrons. Então, são propriedades que se relacionam com os números de prótons com os números de nêutrons. Ora, se eu conheço os prótons e os nêutrons, eu posso determinar uma outra grandeza. Que grandeza é essa? O número de massa. Logo, as propriedades internucleares se relacionam com o número de massa, o número de prótons e os números de nêutrons. Beleza? Não esquece disso. E o que seriam, professor, essas propriedades? Seriam as seguintes: os chamados isótopos. Olha aí, rapaz, são chamados isótopos. Nós temos os isótonos e nós temos os isóbaros. Beleza? Show, professor. E aí, ó, para já guardar, tá certo? Essas informações, a gente faz o seguinte, ó. Esse termozinho aqui, esse termo aqui, significa igualdade. Significa igualdade. Tudo bem? Igual. Igual o que, professor? Aí olha para o nome, ó. Isótopos. Então, não tem um pezinho, né, no nome dele? Sim, professor, tem um pezinho. Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons. Show de bola, professor. E os isótonos? Isótonos, Nzinho no nome, ó. Mesmo número de nêutrons. E os isóbaros? Tem o Azinho, professor. Então, mesmo número de massa. Então, guarda assim, grave assim as definições de cada uma dessas propriedades, tá certo? Então, ó, isótopos igual P, isótonos igual N e os isóbaros igual A.
Ora, quando uma grandeza é igual, as duas outras são diferentes. Então, isótopos, mesmo número de prótons. Então, ele tem diferente número de massa e números de nêutrons. São diferentes. Beleza? Show de bola? Aqui, ó, isótopos, mesmo N. Ah, tem o mesmo N? É igual, é? Sim. Então, vai ter diferente P e A. Tudo bem? Beleza, professor. E os isóbaros? Tem igual A. A tem igual A, então é diferente P e N. Show de bola? Olha aqui. Eu acabei de comentar. Beleza, professor. Tranquilidade. Joia. Agora, ó, eu queria destacar aqui o seguinte, ó, esse tal de isótopos, que é a partezinha aí que ele gosta de explorar nas questões. Pelo seguinte, ó, porque existem informações que precisamos levar para a prova. E que informações são essas, professor? É o seguinte, ó, no que diz respeito ao elemento hidrogênio, meu filho. No que diz respeito ao elemento hidrogênio. Por que mesmo, professor? Porque o hidrogênio é o único elemento cujos isótopos apresentam denominações especiais. Beleza? Então fique esperto, ó. Quando estiver trabalhando com os conteúdos, as exceções, os nomes especiais devem sempre serem guardados. Não esquece disso, porque ele gosta de explorar nas questões. Então vamos lá. O que seria aí, professor, mesmo? É o hidrogênio. É o seguinte, ó, porque eu tenho 3 tipos de isótopos que compõem o elemento químico hidrogênio. Tá certo? Eu vou colocar assim, ó. O de massa 1, o de massa 2 e o de massa 3, tá certo? Mas todos têm em comum o quê? O mesmo número de prótons, meu filho. Olha aqui, ó, o Z, tá certo? Olha ele aqui, ó. Tá certo? Tudo bem? E aí o detalhe. Se os átomos são isótopos, é porque eles pertencem ao mesmo elemento. E se eles pertencem ao mesmo elemento, eles devem ser representados, olha aí, rapaz, pelo mesmo símbolo. Pelo mesmo símbolo. Show de bola, professor. Mas vamos a informação, né? Vamos à informação. Ó, esse aqui que apresenta massa 1, ó, eu tenho o de massa 1, o isótopo do hidrogênio de massa 1, tem o de massa 2 e tem o de massa 3. Esse de massa 1 é denominado, olha só, de prótio. Prótio. Não é prótons, viu? É prótio. Beleza? O de massa 2 é denominado de deutério. Ave Maria, professor. Não esquenta com isso, não. O que é importante é que vocês memorizem, levem para a prova e acertem na hora. Tá certo? Prótio, deutério. E o de massa 3? O de massa 3 a gente chama de trítio. Olha aí, rapaz. Beleza? E aí, ó, esse prótio também pode ser reconhecido como nome de hidrogênio leve. Hidrogênio leve. Beleza? O deutério, hidrogênio pesado. Beleza, professor. Então, não esquece dessas informações que são relevantes. Eles gostam de explorar essas informações nas questões. Beleza? Por quê? Porque são os únicos isótopos que possuem denominações especiais. Tudo bem? Agora, se quiser memorizar isso aqui, para saber se é o de massa 1, massa 2 e massa 3, a gente faz a seguinte analogia. Ó. O de massa 1, aí lembra de P aqui, ó. P, né? Primeiro, 1. Deutério, 2. Começa com D. Trítio, 3. Começa com T. Beleza? Então, trítio, T, 3. Deutério, 2. Começa com D. Então, 2. Prótio, P, primeiro, começa com 1. Beleza? Show de bola? Fechou. Beleza, professor. Agora, uma outra informação também importante, que é pegadinha nas questões. Que informações são essas, professor? É com relação às propriedades dos isótopos, tá certo? Porque aí a gente tem as chamadas propriedades. Olha aí,
nós temos as propriedades. Beleza, professor? Nós temos as propriedades químicas. Nós temos as propriedades químicas. E nós temos as propriedades físicas. Propriedades químicas e as propriedades físicas. As propriedades químicas estão relacionadas com o número de prótons. Beleza? Porque é com ele que depois a gente vai verificar num conteúdo mais adiante, né, na parte de distribuição eletrônica, que as propriedades químicas, né, se relacionam com a configuração eletrônica do elemento, e aí para fazer a configuração eletrônica a gente precisa do número de prótons. Então, no caso dos isótopos, as propriedades químicas deles são, olha só, iguais. Beleza? Não esquece disso. Por que mesmo, professor? Porque eles têm os mesmos números de prótons, meu filho. Tem os mesmos números de prótons. Então, quando eu vou fazer a configuração eletrônica, eles têm a mesma estrutura. Joia? Já as propriedades físicas são diferentes. Propriedades físicas são diferentes. Porque aí as propriedades físicas já envolvem massa, né? E os isótopos, eles apresentam massas diferentes. O que seriam essas propriedades físicas mesmo, professor? Seriam as constantes, né? O ponto de fusão, as constantes físicas, né? Ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, beleza? Isso são propriedades físicas. Então não esquece. Propriedades químicas dos isótopos são iguais. Propriedades físicas dos isótopos são diferentes. Show de bola? Fechou? Pronto. Então essas são duas informações cruciais, importantes, que precisávamos sobre essas propriedades. Beleza? Segue o jogo? Sim, professor, segue o jogo. Então agora vamos de questões. Na primeira questão ele diz o seguinte: acredita-se que o átomo seja composto de duas regiões, um núcleo minúsculo compreendendo toda a carga positiva e uma região extranuclear onde estão distribuídos elétrons. Então é correto afirmar que o número de massa, olha aí, ele quer saber o número de massa. O número de massa de um átomo é igual a quê? O que foi que nós vimos?